Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa pequena maratona de críticas das produções da franquia Kingsman. Eu já falei do primeiro filme da franquia e em breve está chegando aos cinemas o novo filme da franquia Kingsman. Inclusive, hoje está chegando no cinema, né? Então, para entrar no clima dessa produção, vamos falar da primeira sequência do segundo filme. Será que ele é tão bom quanto o original ou será que ele é uma grande decepção, como eu sei que algumas pessoas vêm falando por aí? Bom, se você quiser saber a minha opinião, primeiramente eu peço para você se inscrever nesse canal e já deixar o like nesse vídeo. E agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Kingsman, The Golden Circle, ou Kingsman, O Círculo Dourado, filme de 2017, também dirigido por Matthew Vaughn, sei lá o nome dessa porra desse homem aqui. Kingsman, O Círculo Dourado é uma daquelas típicas sequências que aposta no famoso mais e maior é igual a melhor. Aqui não é necessariamente um grande problema isso, obviamente é um problema e a gente vai abordar esse maior e melhor durante toda essa crítica, mas se vocês assistiram ao vídeo onde eu falo do primeiro filme, eu sempre mencionei que o filme poderia exagerar um pouco mais, extrapolar um pouco mais, ser um pouco mais ousado e exagerado. E Kingsman Círculo Dourado é um pouco mais exagerado, um pouco mais ousado, tem mais piadas, tem um humor mais escrachado, o que na minha opinião é bom até certo ponto. O problema é que Kingsman, O Círculo Dourado, na minha opinião, não encontra o limite. Ele ultrapassa esses limites e acaba ficando exagerado demais, ousado demais, e isso faz com que ele desrespeite as próprias regras estabelecidas durante o filme. O filme fica meio que Velozes e Furiosos demais, então você deixa de temer pela morte dos personagens. Você sabe que se um personagem morrer, ele pode voltar à vida, por exemplo. Isso faz com que você não se preocupe com o bem-estar dele, fazendo com que você não se importe tanto com as cenas de ação, com os momentos mais impactantes do filme. Então, as cenas de ação perdem impacto, perdem força quando o filme aposta nesse tipo de coisa. O filme até tenta driblar isso, colocando algumas perdas significativas na história, o que é interessante, mas ainda assim fica aquela sensação de tipo, bom, se o personagem for relevante para a história, o roteiro vai dar um jeito milagroso de trazer esse personagem de volta por causa desse exagero, principalmente nas tecnologias inventadas, né? E não só nas tecnologias inventadas. Na minha opinião, Kingsman, O Círculo Dourado, exagera demais em algumas cenas velozes e furiosos demais. Existem cenas aqui onde os personagens têm quase que superpoderes, principalmente ajudados pelos Breguenites que eles têm lá. O filme é quase um filme da Marvel, né? Então me tirou um pouco aquele gosto de filme de espionagem, sabe? Kingsman, O Círculo Dourado, às vezes pende mais pro super-herói do que pro espionagem. E assim, filme de super-herói a gente já tem um monte. A gente tem duas franquias que lançam 300 filmes por ano, que são a Marvel e a DC. E além disso, a gente tem Velozes e Furiosos que lança filme toda hora e é muito super-herói, além de algumas outras franquias de ação que são franquias de super-herói quase. Então assim, mais uma franquia que puxa para esse lado super-herói me incomoda um pouco. O filme poderia ser um pouquinho mais pé no chão. Notem que eu não estou falando que ele deveria ser pé no chão. Eu ainda mantenho a mesma opinião que eu tenho no primeiro filme. Ele pode extrapolar, ele pode ser galhofa, ele pode ser exagerado, mas existe um limite. Esse limite Kingsman, No Círculo Dourado não respeita. E inclusive eu acredito que esse filme aqui ele peca bastante no tom, porque às vezes ele exagera demais e às vezes ele tenta puxar um pouco de seriedade de novo demais. E não combina muito bem as coisas, né? Além disso, na hora de fazer um filme maior, para tentar fazer um filme melhor, Kingsman tem mais tempo de duração, o que, na minha opinião, é outro tiro no pé que o roteirista e o diretor dão para esse filme. E para fazer jus ao tempo de duração do filme, a história também é mais preenchida. E aqui a gente esbarra em outro problema. O filme, ao tentar abordar mais subtramas, mais personagens, mais problemáticas, o filme acaba se perdendo na hora de conduzir uma temática principal, uma problemática principal, fazendo com que o filme perca ritmo e perca o foco. Às vezes o filme começa a abordar uma subtrama aqui e acaba se apaixonando demais por aquela subtrama e esquecendo de qual que era a trama principal. E quando o filme volta para a trama principal, essa trama perdeu força, a gente perdeu o contato com ela porque o filme focou demais em outra coisa, então até o filme buscar o nosso envolvimento de novo, acaba que dá trabalho. É muita coisa para trabalhar e nessa complexidade que o roteiro tenta forçar dentro do filme, o filme acaba ficando confuso e sem ritmo. Quando o filme
filme acaba ficando sem ritmo, o filme tem mais barrigas do que o primeiro. O primeiro filme já tinha barrigas, o primeiro filme já tinha uma coisinha ou outra pra cortar ali, esse aqui tem muito mais, e você percebe quais são as cenas que deveriam ser cortadas. Quando você percebe aonde está o problema, quando você percebe qual era a cena que não deveria estar lá, é pior do que você só estar cansado, porque você nota que era uma coisa simples de resolver e que o diretor não teve capacidade de resolver. Fica mais cansativo ainda. E Kingsman no Círculo Dourado tem muito desses problemas de ritmo. A meioca do filme ali, principalmente quando o filme começa a investir na parte romântica envolvendo o protagonista, o filme fica insuportável. Além disso, além dessa parte romântica atrasar o filme e ser uma subtrama inútil, o filme ainda perde a oportunidade de fazer algumas piadas por causa dessa parte romântica. Algumas piadas perdem a graça por causa dessa forçação de barra pro lado romântico. Não gosto disso, eu tiraria isso do filme por completo. Pelo menos eu acredito que o tom do filme é mais acertado. O filme sabe qual que é o tom que ele quer ter, ele é mais exagerado, ele é mais galhofa, e isso pelo menos me agrada. O filme tem mais piadas, ele é muito mais engraçado do que o primeiro, na minha opinião. E o fato dele ser um pouco mais longo dá a oportunidade dele explorar um pouco mais as cenas de ação. Na minha opinião, as cenas de ação aqui não são tão marcantes e impactantes quanto as do primeiro filme. Não dá pra dizer que são inferiores, porque são todas muito bem realizadas, e é legal a criatividade de colocar essas cenas de ação em lugares diferentes, em contextos diferentes, e por mais que algumas delas referenciem algumas cenas de ação que já tem acontecido no primeiro filme, eles subvertem algumas coisas pra fazer uma piada e acabar fazendo uma cena um pouco diferente. Então assim, as cenas de ação são tão boas quanto as do primeiro, porém as do primeiro impactam por ser a primeira vez que você vê uma ação daquele jeito, né? Obviamente, você já viu ações parecidas em outros filmes, mas eu quero dizer que dentro da franquia é uma novidade, é uma coisa fresca. Aqui a gente já sabe como é, a gente já sabe o que vai encontrar. Então o filme poderia ser um pouco mais criativo. O filme ele ainda é meio que parecido demais com o primeiro. São cenas maravilhosas, são empolgantes, são os melhores momentos do filme, mas o filme poderia exagerar um pouco mais. O filme exagera, mas quando ele exagera errado. O filme, quando ele inova, quando ele faz coisas diferentes, aí ele parte pro super-herói. Ele faz algumas cenas de ação que parece cena do filme da Viúva Negra, por exemplo, sabe? E não é uma coisa que condiz com a franquia Kingsman, então o filme não soube mesclar muito bem, o filme não soube escolher muito bem qual tipo de cena, qual tipo de batalha, qual tipo de luta fazer, sabe? Mas ainda assim são cenas boas, são cenas impactantes, não dá pra tirar o mérito delas. Mais uma vez, Kingsman coloca um lado político muito forte dentro do filme. Antes de falar disso, a gente pode mencionar a vilã desse filme, que na minha opinião é uma vilã até melhor trabalhada do que a do primeiro filme. Infelizmente ela não tem tempo suficiente para desenvolver a sua personalidade muito bem. Parece que o vilão do Samuel L. Jackson no primeiro filme é mais bem desenvolvido do que essa vilã aqui da Julianne Moore, porém a atriz parece que tem mais imponência, né? Já falei pra vocês que eu tenho um problema com a atuação do Samuel L. Jackson, não é um vilão que impõe um certo perigo, sabe? Já essa vilã da Julianne Moore, ela é imponente, ela é forte, ela é ameaçadora, então eu gosto da vilã dela, e ela é uma vilã muito interessante, e toda a problemática, todo o cunho político que é colocado em debate quando o filme desenvolve essa vilã é muito interessante. Não sei se o debate político proposto por Kingsman no Círculo Dourado é tão relevante quanto o proposto pelo primeiro filme, principalmente levando em consideração o contexto atual que a gente vive, mas é óbvio que o filme tem os seus posicionamentos e que é um debate interessante, né? Inclusive o filme volta a fazer reflexões e a gente acaba voltando a viajar e pensar em Bolsonaro e Donald Trump de novo. Inclusive existe um personagem no filme que é claramente uma referência ao Donald Trump, né? E você acaba fazendo até ligações com a pandemia e com as coisas que a gente está vivendo atualmente, porque não tem como você não associar as coisas, principalmente se você for meio paranoico igual eu estou no momento, né? Mas é interessante fazer esse tipo de debate, principalmente esse debate envolvendo as drogas. É um tipo de reflexão que eu gosto de fazer bastante, até por ter os meus posicionamentos mais alinhados à direita, né? Seria mais natural que eu fosse mais conservador e pensasse contra o que o filme está tentando pregar, mas eu concordo 100% com o filme e acho de extrema burrice a gente não pensar do jeito que o filme pensa, sabe? Não adotar certos posicionamentos, sabe? Eu vou me limitar aqui isso porque isso aqui não é um vídeo de política, isso aqui é um vídeo de crítica de filme, né? Mas é muito interessante, eu acredito que o filme até aprofunda mais o debate nesse filme aqui do que no primeiro filme, o que eu acho muito interessante. Então, assim, se você tiver a oportunidade de assistir Kingsman, reflita
sobre o debate político que o filme está querendo propor. E se você puder conversar com isso com mais algumas pessoas, com certeza vai ser um debate muito construtivo, principalmente se você for jovem igual eu sou. Para a juventude é um debate muito relevante que merece ser feito, merece ser pensado sobre esse assunto. O elenco novamente está muito bem, já falei da Julianne Moore como vilã, sensacional. O protagonista volta aqui com bastante carisma, bastante imponência, ele é um personagem gostoso de acompanhar, assim como o Colin Firth e o Mark Strong. O Mark Strong aparece pouco, eu gostaria de ter visto até um pouco mais dele, mas ainda assim ele parece que tem mais coisa para fazer, o que é interessante. As adições do Channing Tatum, eu vou ler porque é mais fácil. Channing Tatum. É Tatum? Tatum é pula. Não, tatu não é que pula, é atum que pula, né? Tatu é que rola. As adições de Channing Tatum, eu acho que assim fala sobre o nome dele, Pedro Pascal e Halle Berry são muito interessantes, eu gosto dos três personagens. A personagem da Halle Berry poderia até ter um pouco mais de presença, ela aparece pouco, né? Ela quase que aparece o mesmo tanto que o personagem do Jeff Bridges, que também tem pouca presença, e não gostaria de ter visto um pouco mais dela, mas ela tem um arco legal no filme. E o Pedro Pascal e o Channing Tatum são sensacionais. O Pedro Pascal tem mais presença, o personagem dele é engraçado, então gostei bastante dessas duas adições. De maneira geral, Kingsman, o Círculo Dourado, é mais desequilibrado que o primeiro filme. Ele aposta no mais e no maior para tentar ser melhor e acaba se perdendo. O roteiro é bagunçado, o filme não consegue conduzir apenas uma história, ele tenta fazer algumas subtramas e ao tentar construir essas subtramas, ele se empolga demais e a gente perde o foco na trama principal. Além disso, o filme perde bastante em ritmo e ele poderia ter pelo menos uma meia hora a menos, o que faz do filme um pouco cansativo. Porém, o filme é tão engraçado quanto o primeiro, na minha opinião até mais engraçado, as cenas de ação também são tão boas, então no quesito diversão esse aqui não fica devendo nada, ele só não é tão bom quanto o original. Por isso que para Kingsman, o Círculo Dourado, eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta desse filme? Você não gosta? Se decepcionou como ele? Entre os dois, o primeiro e o segundo, qual você gosta mais? Esse aqui ou o primeiro? E também comenta aqui embaixo quais as suas expectativas para o terceiro filme da franquia, que é essa prequel Kingsman, A Origem. E se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba, viu? E te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais também. Por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. Não se esquece que tá vindo o prêmio de Cinéfilos aí, tem bastante coisa legal. Então fique inscrito aqui, deixa o like, me segue nas redes sociais para você não perder nenhuma dessas novidades, beleza? Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!